Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu trouxe a 22 completinha em um único vídeo aqui no canal. A 22 era um vídeo super especial, dividido em duas partes do especial Sabesco e 20 anos, e dessa vez a gente trouxe só o passo a passo completinho pra vocês. Então já dá aquele like pra me ajudar e compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Essa aula é super especial, ela tá flutuando na base, brilha no escuro. E, gente, olha que prazer. Essa 22 que você vai aprender aqui no canal está nas mãos da Carol Tico, a dubladora oficial da 22 aqui do Brasil. Olha só que fofo quando ela recebeu a 22, gente. Gente, na moral, tô felizaça. Olha isso aqui, que coisa linda. Ai, tá parecendo minha toalha. Olha que linda que eu ganhei da Sabesqui. Eu tô super de boa aqui. Eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokus de vez em quando. E aí tem a escola da vida que me fazem vir toda semana. Não é incrível, mas já acostumei. Fala sério se essa aula não tá incrível. Então aproveita, hein? Agora chega de conversa e vamos aprender. Bom, gente, a gente vai fazer a 22, como você já sabe. E é fundamental ter um material de qualidade, né? Então, o que eu tenho aqui de muita qualidade para mostrar para vocês? Uma ótima referência. Não dá para fazer nenhum personagem da nossa cabeça. Eu tô aqui com uma imagem da 22, é uma imagem que é pequena, na verdade, eu abri assim para eu poder ver melhor. Não é nessa posição que eu vou fazer a 22, então eu peguei várias imagens da internet, assisti o filme, né, que também é importante, não adianta fazer só vendo a imagem. E a dica que eu vou dar é para você trabalhar com as referências pertinho de você. Se você não puder imprimir, não tem problema, abre assim no celular, no tablet, não sei, enfim. E um ponto muito importante aqui dessa peça, gente, é que essa peça é uma peça que brilha no escuro. Então a gente vai trabalhar hoje com a massa natural. E hoje, especialmente, eu vou tingir essa massa para vocês verem. Para que ela brilhe no escuro, eu vou usar o pó fosforescente do nosso parceiro aqui do canal, Emerson Nogueira, tá? Ele vem assim separadinho, você encontra no site. E para dar cor, um pouco de cor, né? Porque a 22 ela é meio azulada, esverdeada. A gente vai sombrear também a peça, mas para dar um toque de cor, eu vou usar o kit neon também do Emerson Nogueira. Então hoje a gente vai tingir a nossa massa com pó. Então eu tenho aqui 300 gramas, aqui na verdade deu 306 gramas, mas vamos ser mais práticos, tá? E assim, é fundamental sempre trabalhar com as mãos limpas, mas nesse caso, mais ainda, tá? Porque o suor da mão fica muito aparente na massa natural. E na hora que a gente for fazer qualquer marquinha, deixa o trabalho com aspecto muito de sujo. Então nossas mãos, a bancada, tem que estar tudo bem limpo, tá? Para essa quantidade de massa, não é necessário muito pó fosforescente. Gente, eu ponho de olho. Tá vendo, ó? Não é muito, não. E eu vou usar duas cores aqui do neon. Eu vou usar o verde e o azul. Agora eu tô com medo de deixar cair muito, então vou pegar uma estequinha, tá? Ó, botar um pouquinho de verde. Não sei se tem muito, porque é bem pigmentado o pó do Emerson. Então vou tirar um pouquinho, é só um farelinho, tá? E um pouquinho do azul, bem pouquinho mesmo, porque esse azul é bem forte. E porque a 22 ela é meio Tiffany, né? Então eu vou trazer o efeito do fosforescente com o pó e o tonzinho leve que ela tem de Tiffany, assim, com esse pó neon. Agora não tem segredo, é só sovar. Só que sovar, gente, não é amassar a massa, né? É misturar amassando. Então a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai misturando esse pó na massa até ficar todo uniforme. Isso também é muito importante, que fique uniforme, tá? Porque senão, a peça depois de seca, ela fica com manchas, e não é isso que a gente quer. Agora é só misturar. Então, gente, eu já tingi a minha massa, ó. Essa aqui é a massa que eu misturei pra vocês verem. Eu botei um pouquinho mais de azul, porque ficou muito esverdeada, tá bom? Então a gente também vai usar massa branca, essa é branca mesmo. E eu também fiz um pouquinho de lilás usando os pós neon do Emerson, tá? Eu usei
esse pincão aqui, ó, e o azul. Um pouquinho de cada um, massa natural. Para a estrutura da nossa 22, a gente vai usar uma bola de 75 milímetros e uma de 40 milímetros. Se você achou esse tamanho muito grande, você pode diminuir aí para o que você precisar, para fazer uma lembrancinha, talvez, que não precise nem de bolinha, né? Adapte aí pro trabalho que você for fazer. A bola da cabeça, a gente vai ter que achatar. Então, não tem segredo, né? Colocar seu peso mesmo em cima da bola. Já achatei minha bola assim, ó, de cima. Ó, se vocês olharem assim, tá vendo? Ela já tá mais achatada. E agora eu preciso achatar 2 cantos aqui, ó, de cima da cabeça. Que a cabeça dela parece um triângulo, assim, com as pontas arredondadas. Então eu vou achatar de um lado e do outro. Você pode achatar com a mão, ou você pode também achatar com ferro de passar roupa. Por que eu não aconselho, né, que a gente esculpa isso? Porque eu não quero tirar essa forma arredondada e também não quero tirar tanta massa da estrutura. Eu quero deixar essa bola aqui bem, o máximo de isopor possível. Então eu vou pressionar com o ferro de passar roupa frio, tá, gente? Se for esquentar, põe no máximo no 1, senão derrete, tá? E já mostro pra vocês. Ó, gente, eu achatei, vou mostrar pra vocês como eu achatei. Eu achatei aqui na mesa mesmo, com a mão de um lado e do outro, assim, ó. Depois eu virei e achatei de novo um pouquinho assim, pra ela ficar esse formato que é quase uma gotinha, né? Para ela parece o Zé Gotinha, inclusive. E, gente, depois que eu achatei, eu percebi que a bola de 40 tava muito grande. Então eu troquei pra bola de número 30 milímetros. Então a gente vai usar uma bola de 75 milímetros pra cabeça e de 30 milímetros pro corpo. Olhando assim, parece que é muito pequeno, mas o que acontece, né? A gente quer que a nossa peça brilhe no escuro. O isopor não vai brilhar. A gente precisa revestir o isopor de massa. E aí, para ela ficar toda luminosa, vai ter que ter mais massa, né, do que isopor. Por isso também, para fazer a 22, você não pode usar papel alumínio, a não ser que você cubra muito bem com fita crepe, né, e deixe o mais branco possível, porque a gente está usando a massa natural e a massa natural, quando ela seca, ela fica um pouco transparente. Para fazer a cabeça da 22, eu tô aqui com a bola que eu já preparei e com 180 gramas de massa. Eu não sei se eu vou usar tudo isso não, provavelmente vai sobrar. O que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó, tá uma massa aberta, né, uma massa bem macia, bem fresquinha, tingi pra fazer nessa peça. E tá vendo? Ela tá bem grossa. Eu vou deixar só ela lisa com o rolinho, ó, mas continua grossa. E eu vou encapar essa bola de uma forma que ela não perca esse formato. Somente encapar mesmo. Se você não tiver facilidade para fazer isso, você pode sim passar cola na sua bola de isopor. Então eu cobri a minha bola com bastante massa, tá vendo? E agora eu vou deixar ela mais no formatinho que já é a cabeça da 22 mesmo. Sempre olhando o quê? A referência. É importante essa massa estar macia, justamente pra gente alisar e não ficar marcação. Se a massa estiver muito ressecada, atrapalha. Sempre usando a palma da mão, porque o dedo marca e a mão alisa. Se precisar do rolinho pra te ajudar a alisar, você pode usar também. Deixa aí o mais lisinho que você conseguir, se possível, sem usar água, para não melecar aqui, tá? Na parte de trás da cabeça da 22, ela tem uma pontinha. Como a gente falou antes, né? Como se ela fosse o Zé Gotinha, né? Então eu tô trazendo a pontinha pra cá, tá vendo, ó? E eu vou empurrar pra ficar pra parte de trás da cabeça. Quando eu empurrei, eu fiz essa dobra aqui que não pode ter. Então, eu vou alisar com o pincel modelador, tá? E é importante nesse momento você sentir se tem alguma bolha. Eu tô sentindo uma bolha aqui, como é que a gente vai fazer pra tirar? Faz um furinho, ó, e suga com a boca. Ó, quando eu suguei, ó, ficou assim. Mas não tem problema, a gente arruma.
Ó, gente, eu já alisei bastante, já fiz a pontinha do jeito que eu queria. E pra mim foi mais fácil pra alisar e não deixar com tanta marquinha, mesmo da palma da mão, né? Prender num palito de churrasco. Agora eu vou colocar pra secar essa parte. Pra colocar pra secar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar o meu palito e vou fincar num pedaço de isopor. Porque se eu encostar ela em qualquer lugar, aí vai amassar. O meu rostinho já ficou assim, né? Como eu disse pra vocês, ressecado ao toque. E agora eu vou fazer o rostinho da 22. Deixa eu tirar aqui o palito um pouquinho. Quero ter mais liberdade pra trabalhar. E aquilo, gente, sempre estejam com uma referência pertinho de vocês. Nesse caso aqui, né, ela tá de frente, então você tem que procurar uma referência que ela esteja de frente pra você não errar, né? Deixa eu dar aqui mais um. Não tá seco, tá vendo? Ela só ressecou. Vou dar aqui bem o formatinho que é o rosto, antes de escolher o lugar dos olhos. Essa pontinha aqui, ó, mais pra trás, né? Tô com a referência aqui do lado do celular e agora eu vou passar pra cá mais ou menos a medida de onde fica o olho, a boca. Isso tudo aí você vai vendo de acordo com a referência, tá bom? Aí eu vou marcar primeiro aqui de leve, área dos olhos, sempre de leve, porque aí depois qualquer coisa a gente pode modificar, né? Os olhos dela são bem redondos. Vou pegar um boleador aqui pra marcar bem pra mim onde eu vou querer esse olho. Pode ser com o dedo também, tá? A boquinha é o seguinte, gente. Eu vou marcar a altura aqui, ó. Mas eu não vou mexer nela agora, porque a gente vai fazer o dentinho pra deixar secar. Então, com a massa branca, eu vou fazer um dentinho. O dente dela é largo, né? Então, eu vou fazer com uma minhoquinha e vou cortar com a tesoura. Eu gosto de deixar ressecando um pouquinho, então eu vou deixar aqui no cantinho. E vou fazer já a parte branca dos olhos. Aqui não tem segredo, a gente só precisa de 2 bolinhas do mesmo tamanho. E que na hora que a gente coloque aqui no rostinho, não fique muito ressaltado assim pra fora da cabeça, tá? Senão os olhos podem ficar grandes demais. Eu gosto de unir assim, ó, com água, pra ter certeza que não vai soltar, tá? Esse aqui eu achei que ficou um pouquinho menor, vou pôr um pouquinho de massa. Gente, já fiz os olhos. Aqui ficou com um pouquinho de defeito, mas não tem problema porque vai ter a pálpebra. Vou colocar o dente aqui, ó, na parte que eu já tinha marcado. Eu não vou passar cola não, que eu acho que não vai soltar. Mas eu vou prender um pouquinho aqui com pincel modelador de leve, tá? Pra não deformar. Acho que ficou um pouco baixo. Ficou, vou levantar ele um pouquinho. Coloquei o dentinho, agora eu tô com 2 gramas da mesma massa que a gente fez a cabeça. Eu vou fazer um rolinho, ó. Um rolinho simples. Um pouquinho maior, mais largo que o dente. E eu vou achatar, ó, só um lado dele mais do que o outro. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Esse é o lábio superior aqui da 22. Então, a gente vai colocar aqui com cuidado, claro, de não pegar os olhos, tá? Então, vou afinar aqui o cantinho, ó. Agora sim. Coloco aqui, eu vou umedecer, porque aqui já tá, por causa da luz, bem seco. E agora eu vou, ó, emendar com o rostinho, ó, trazendo a massa. Tomando cuidado aqui pra não pegar o olho. Se sobrar aqui, ó, que nem eu tô empurrando. Vocês estão vendo, ó? Essa massa que sobrou aqui, provavelmente a gente não precisa espalhar na cabeça inteira, ó. É só espalhando pra não ficar degrau e tirar o excesso.
Faz um carinho pra não ficar marquinha. E a mesma coisa que a gente vai fazer no cantinho, ó. Trazendo a massa por os cantos. Repara que agora que eu trouxe a massa para os cantos, eu já fiz, né, até um sorrisinho. Então, você vai olhar aí a sua referência e já pode fazer o sorriso, né, ou a boca, no caso, na posição que ela for. Deixei secar um pouquinho, que eu coloquei, né, o lábio superior e tudo mais. Agora eu vou fazer a íris do olho. Eu vou fazer de massa, mas você pode fazer do jeito que você gostar. Se você gostar de pintar, pode pintar. Eu tô usando aqui um tom de azul mais escuro. E o preto. A parte branca do brilho do olho, eu vou fazer depois com tinta. Então, aqui não tem segredo, é só fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho, achatar e colar. Passei um pouquinho de água pra não passar cola, só que essa bolinha tem que ser bem fininha, como se fosse uma pele, ó. Pra não ficar ressaltado, assim, dos olhos, sabe? Pulando. Então, vou botar o azul. Passando água mesmo pra grudar os cantinhos também e não soltar. Mas poderia ser cola branca mesmo extra. O problema da cola é que a cola deixa brilhante, e aí eu tenho medo de manchar. E agora eu vou fazer uma bolinha preta, um pouquinho menor. Feito isso, a gente vai pegar aquele lilás que a gente fez no início e um pedacinho do pele, que é esse verde aqui, ó, e eu vou misturar esses dois, que vai fazer a cor da pálpebra. Eu vou cortar com o cortador da Blue Star, mas você também pode fazer uma bolinha e achatar, tá bom? Sem problemas. Eu vou usar, ó, o cortador número 2. E vou cortar uma parte desse círculo, ó. Não vou deixar inteiro, óbvio. Aí, se precisar dar uma esticadinha aqui, ó, pra colocar nos olhos. Tem que ser também fininho. Então, reparem, eu cortei com o cortador e aí tô afinando. Então, vai ficar maior do que o número do cortador, tá bom? Ficou desse jeitinho. Se você achar que tem que arrumar em algum cantinho, arruma com a esteca, tá? Ou com um pincel modelador, que você tiver na sua casa. O mesmo eu vou fazer no outro olho. Gente, um recado muito importante. Depois que secou a massa da pálpebra, eu percebi que ficou muito escuro. Então, eu refiz a massa. Eu misturei as duas mesmas massas, lilás e a massa da cabeça. Mas só um pedacinho de lilás para bastante verde, tá bom? Eu só retirei a outra pálpebra e coloquei essa no lugar. O jeito de fazer é exatamente igual, só que é muito importante a gente fazer mais claro para respeitar os tons do personagem. Feito isso, gente, a gente vai pegar o lilás sozinho e vai fazer uma minhoquinha bem fininha, bem fininha, bem fininha, que vai ser como se fosse o cílio. Essa parte também, se você achar que você não tem dificuldade, pode fazer pintado depois. E também, com o lilás, a gente vai fazer as sobrancelhas, que é uma minhoquinha com uma pontinha mais fininha, ó, desse jeitinho. E aí, você também escolhe aí qual vai ser a expressão que você vai fazer. Eu não vou passar cola aqui, vou só passar água. E se soltar, depois eu colo com cola branca.
Eu acho mais fácil fazer assim, porque aí se por acaso ficar de um jeito que eu não gostei, eu posso tirar e fazer outra. Tá? Termina o seu rostinho e reserva. Agora, para fazer o corpinho da 22, eu tô usando 30 gramas daquela mesma massa que eu fiz a cabeça e uma bolinha de 30 milímetros. A gente vai cobrir essa bolinha subindo. Lembrando que eu preciso de uma capa assim mais generosa em volta dessa bolinha, mesmo que ela esteja subindo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou achatar, mas não muito a minha massa, ó, por igual. Vou apertar a bola sem chegar lá no finalzinho, não tô sentindo tanto ela aqui. E esse restante eu vou subir. Se você é novo no canal, tá tendo dificuldade para entender essa parte, eu vou deixar disponível aqui embaixo o vídeo que eu ensino a cobrir bolinha. É o mesmo jeito, só que eu tô deixando uma camada um pouco mais gordinha em volta desse corpinho, tá? Ó, o objetivo é esse, fazer uma perinha, né? E essa parte aqui que tá sem acabamento, dessa vez, a gente até não precisa fechar do jeito que eu tô acostumada, né? Que é batendo palma ao contrário. Eu vou cortar com a tesoura, vou deixar aqui, ó, já no formato do corpinho, da minha referência que eu quero. E vou cortar com a tesoura aqui, ó, que eu já dou acabamento e fica com a parte pra colocar a cabeça, ó. Tirar um pouquinho aqui a marquinha da tesoura. E vou colocar um arame, um palitinho de dente ou de churrasco na parte da bolinha, tá? Pra ficar firme e também colocar pra secar no isopor. Quando eu falo botar pra secar, gente, então aqui, e não é secar completamente, não. É só ressecar o toque, que a gente possa encostar e não deformar tanto a nossa peça, tá? Então, você, algumas horinhas, se aí na sua cidade for calor, nem demore horas, talvez apenas alguns minutos. Mas não é como um forno, uma receita de bolo, vai ficar tantos minutos, tá? Você vai saber ao toque mesmo. Pra gente fazer o bracinho da 22, eu vou usar 14 gramas de massa, tá bom? A gente vai fazer um rolinho com aproximadamente 4 centímetros, com um lado bem mais fininho que o outro, ó, desse jeitinho assim, vendo? A gente vai dar uma achatadinha na ponta, de leve. Reparem que eu só afinei mais essa parte gordinha, tá vendo? Sempre fazendo bastante carinho, que é pra não ficar quadradão, né? Não ficar com quinas. Aí a gente vai cortar no cantinho do dedinho polegar, ó, que é o número 1. Conseguem ver aí o número 1, ó. E aí agora a gente vai trabalhar aqui dentro da mão pra tirar toda a marquinha da tesoura. Tô usando uma agulhinha de metal, mas pode ser uma de plástico mesmo, ou um rolo de um pincel que você tiver. Ó. Vou dar uma forminha aqui pro meu polegar. E agora eu vou trabalhar a mão. Ó, vou deixar aqui um pouquinho de espaço e vou apertar mais um pouquinho, que a gente vai só afinar a pontinha aqui como se fossem os dedos, ó. Mas reparem que assim, a 22, né, no desenho, né, na animação, ela tem dedinho, mas a nossa não, porque eu fiz um personagem mais estilizado, tá? Se você quiser colocar dedinho, aí fica a seu critério. Depois de todo alongado, né, puxado a mãozinha e tudo mais, o bracinho tem que ter 7 centímetros, porque o braço da 22 vai além do corpinho, é maior do que o corpinho. Eu já tinha feito a outra mão, né, e é só você fazer isso, a direita e a esquerda. Agora também você já pode escolher a posição que você quer que ela fique. Então, assim, essa mãozinha aqui eu vou dobrar o braço. Então, aqui tem a mão, o que restou o braço, vou encontrar mais ou menos aqui a metade, ó. Vou dobrar
e vou fazer o formatinho aqui que eu quero, que ela esteja muito assim, nem aí, sabe? E daí? Mais ou menos assim. Mas aí você pode colocar do jeitinho que você quiser. Bom, gente, agora com todas as partes já prontas e ressecadas, elas não estão assim secas, muito duras e rígidas. Eu deixei de um dia pro outro só. Se você por acaso não conseguir mexer de um dia pro outro, tiver com muito trabalho, não tem problema, tá? Também dá pra colar. Mas aqui a minha, tá vendo? Ela já tá seca, mas ela não tá, como é que eu vou dizer? Totalmente sem água, tá? Esturricada, assim. Então agora eu vou tirar o palito e eu vou usar pra montar arame galvanizado. Esse daqui é o número 16, ó. Você pode usar o que você tiver na sua casa, mas tem que ser o galvanizado porque ele não enferruja, tá bom? Então a gente vai colocar, ó, já tô aqui com o corpinho, com os bracinhos. Ó, vou olhar aqui pra ver se tá do jeitinho que eu queria. Eu vou colocar o arame galvanizado e o arame tem que passar na cabeça e no corpo. Aí você vai escolher a base que você vai colocar depois. Você pode deixar sobrar do corpo pra colar na base, ou fazer como eu, que eu não vou deixar ultrapassar o corpo, porque depois eu vou pensar na base pra ela. Se for necessário, eu furo o corpo pra colocar a base. Então, quando a gente corta o palito pra não ultrapassar o corpo, só tem que ter uma regra importante, que ele tem que chegar até a bolinha que tá aqui embaixo. Lembra que a gente tinha uma bolinha, subiu e aqui agora é massa e aqui é bolinha? A gente tem que enfiar o arame até a bolinha. Assim a gente tem segurança que a peça tá firme e estruturada, tá bom? Vou passar cola branca mesmo. Aqui, ó, como eu coloquei palito pra secar, nesse caso o corpinho vai tampar, mas ainda vai ter o acabamento, então, se não tampasse, não tem problema. Como eu tô usando só a cola branca aqui, demora um pouquinho mais, né, pra prender uma parte na outra. Se você tiver pressa, você pode colocar também a cola branca e umas gotinhas de cola instantânea, tá bom? E agora eu vou colar os bracinhos. Para os bracinhos eu vou usar a cola instantânea e talvez um pedacinho de arame. Vou ver aqui se vai precisar. Se precisar, eu vou usar o mesmo arame 16. Vou colar primeiro esse aqui, ó, que é bem rente ao corpo. E esse daqui eu vou colocar só cola branca mesmo e umas gotinhas de cola instantânea. E o outro, ó, tá assim, né? Só que aqui eu quero que esteja mais rente ao corpo. Então, eu vou cortar um pedacinho, ó, pra encaixar aqui. Eu vou colocar o arame só por segurança, mas eu acho que nem seria tão necessário assim. Ó, e, gente, seguinte, eu gosto de deixá-la bem ressecada agora, pra ver aonde vai precisar do acabamento. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar como seria, mas eu não vou fazer agora porque ela não tá seca, tá? Você faria assim, ó, pegaria um pedaço de massa bem fininho. Vou fazer aqui atrás. Ah, aqui, ó, apareceu o furo. Como eu tampo? Aqui, no caso, não vai ser uma minhoquinha, vai ser um pedacinho mesmo da própria massa, tá? Isso é importante, você reservar a massa, ó. Coloquei ali no buraquinho. E aí, eu vou tampar o buraquinho. E vou fazer uma emenda aqui, ó. Pra não aparecer esse encaixe, tá vendo? Por isso que tem que esperar secar primeiro. Por que eu deixei secar? Aqui foi só um exemplo, tá? Não fiz todo, ó. Fiz só um pedacinho. Teria que fazer até aqui. Mas por que você tem que esperar secar? Deixa secar, porque aí as partes vão encolher. Então, tudo que tiver que aparecer, os defeitos vão ficar à mostra. Só depois que ela estiver bem sequinha, que você vai fazer esse acabamento. Aí sim, você vai saber onde precisa realmente. Senão, você vai passar várias etapas enxertando e não vale a pena. Bom, gente, eu já deixei a minha 22 secar. Agora ela não tá só ressecada não, ó. Já fiz todo o acabamento que eu queria. Reparem que aqui no cantinho do braço, ó, eu fiz um acabamento pra não aparecer só que tava colado, mas eu não tirei a marcação, porque tem divisão, né, entre corpo e braço, tá? Então faça um acabamento, eu também fiz atrás, tudo direitinho. Então, quando ela já estiver assim, agora a gente vai sombrear. Eu vou sombrear com os pós do Emerson também. A gente vai usar ainda o fosforescente, que brilha no escuro. E eu tô aqui com algumas opções. O kit neon.
né, que eu já mostrei pra vocês. Esse kit aqui eu esqueci o nome, gente, tem vários tons assim de azul e verde, como vocês podem ver. E ele é cintilante. Esse aqui é o kit outono. E eu peguei ele mais pelo azul, rosa e o roxinho. Na verdade, eu vou usando aqui e a gente vai ver qual. Se você não tiver hoje, você já quer fazer a sua 22, você pode usar maquiagem. Não fica igual, mas é um substituto. E também é giz pastel seco, tá bom? Lembrando que esse personagem, ele é uma luz, né? Uma alma. Então também é difícil você encontrar um giz pastel seco com esse efeito, como o neon do Emerson. Mas, né, fica aí um substituto para você não deixar de fazer seu trabalho. Eu sempre uso papel toalha, podia ser qualquer papel, mas eu gosto porque ele absorve umidade. E ó, dica importante, gente, os pincéis têm que estar secos, tá? Secos e limpos. Eu tô falando limpo, eu não tô chamando ninguém de porco não, mas por exemplo, eu não limpo os meus pincéis, eu não lavo os meus pincéis de pó. Então, eu tenho uns pra cores mais escuras, uns pras cores mais claras, ó. Reparem que, ó, só de eu ficar esfregando ele aqui, ó, aqui no cantinho, tá ficando lilás, eu usei ele provavelmente com esse tom. E aí, se eu passar aqui na 22, vai deixar tudo manchado. Então testem. Se vocês tiverem um pincel que vocês usem para pintar tinta, deixa secar bastante no sol, com secador de cabelo, porque quando a gente molha na água, a água vem para essa parte do pincel e ele continua úmido. Se a gente colocar o pincel úmido no pó, mancha a nossa peça, tá bom? E acaba com o efeito que a gente precisa. Em relação a pincel, eu não fico falando assim, ah, esse pincel é o número tal, não, tá? Uma boa dica são os pincéis de maquiagem, que eles são mais fofinhos, assim, ó. E são super fáceis de encontrar em loja que vende bijuteria. Esses baratinhos mesmo, assim, esses kits, podem comprar, porque assim, pra nossa pele, às vezes não são tão bons, né? Porque marca e tudo mais. Mas pro biscuit não tem problema. E quanto mais esfumado for, mais bonito vai ficar. Não pode ficar uma mancha, tem que ficar um efeito, né? Então eu tô assim, com pincéis bem macios, bem arredondados, ó. Esse aqui também tá sujo de escuro. Esses dois aqui tá escuro, não vou poder usar. Mas enfim, bem arredondados, ó. Esse aqui chama Pituá. É até um da Condor, a gente tá até quebrado. Mas pincel é aquilo, né? Quanto mais velho, melhor. Então assim, tem uns que eu já uso mais pro tom rosado, que já até fica rosa, assim, ó. Então assim, tomem esse cuidado, porque como é uma peça que a gente fez com massa natural, com tom bem clarinho, ela mancha e suja com facilidade. Então a gente pode estragar um trabalho tão lindo que a gente fez com tanto carinho. Por os cantinhos, como o da boca, aqui assim, ó, eu vou usar um mais fininho, ó. Que eu não preciso esfumar tanto. Eu preciso só demarcar esse lugar. Então aí sim eu não preciso de um pincel tão macio e tão redondo, tá bom? No mais, fiquem à vontade, livres e aproveitem bastante, porque é uma delícia essa etapa. Vamos lá. Eu vou começar, gente, com o pó fosforescente. Pra dar luminosidade em umas partes específicas e assim, por exemplo, se eu for tacar um azul aqui em algum lugar, né? Esse azul não deixar que ele não fique luminoso no escuro. Então, a gente vai pegar um pincel macio, redondo, e vai esfumar bastante os lugares que a gente quer que ilumine mais, assim, né? Onde tem luz mesmo. A gente vai ver pela referência. Então eu peguei um maior, porque eu vou dar luminosidade em áreas maiores. Vou pegar um pouquinho do pó. É bem pouquinho. Eu tiro sempre o excesso aqui, ó, no papel. E eu vou esfregar na peça. Esse pode ser que a gente não veja, né? Muito, mas vai contribuir pro efeito final que a gente precisa da peça, tá? Se a gente reparar bem a referência, eles têm um lado mais azulado e o outro lado mais esverdeado. Aqui eu usei o azul neon, eu tô esfumando bastante, gente, pra não ficar muito escuro. Reparem que eu não fui lá pegar muitas vezes o pó não, tá? Fui uma vez, limpei aqui e só com o pincelzinho sujo mesmo,
tô dando esse efeito aqui, um pouquinho azulado, tá? Uso o pincel de forma bem suave e fazendo esses movimentos circulares aqui, ó. Que é pra esfumar mesmo, como se fosse uma sombra que a gente faz nos olhos, sabe? As meninas que fazem maquiagem. Se os meninos não sabem, tem que ser de forma bem leve, como se a gente estivesse, sabe como? Pulindo. Quanto mais paciência e mais a gente esfumar, mais natural e mais bonito fica esse efeito. Fica a dica também para as meninas que gostam de maquiagem, tá? Agora eu vou usar o verde e eu não vou limpar o pincel. Como eu falei pra vocês, eu não limpo o pincel de pó. E como pra fazer o verde eu uso o azul, eu vou manter o pincel, tá? Do mesmo jeito, girando e esfumando bastante. Eu vou pedir pro Gu acelerar esse momento, mas eu vou continuar gravando pra vocês verem até chegar no resultado final. Mas vai ser sempre assim, esfumando bastante, aí eu tô olhando a referência daqui do meu lado, e eu vou vendo onde tem mais luminosidade, onde tem menos luminosidade. Gente, ó, tá vendo aqui? Eu acho que eu exagerei. Então eu tô vindo com um pincel bem maiorzão, bem limpo. E assim, não se assustem, é só vir com ele, esfumando mesmo. Vai como se fosse varrer, tirar todo o excesso e só deixar o que tem que ficar mesmo. Não tem problema. Ó, gente, já tá quase prontinha. Agora a gente vai pegar o azul. Eu vou até misturar um pouco de azul e um pouco de verde. Também reparem que eu tô usando, gente, eu não sei se tá fora da câmera, se tiver perdão. Eu tô usando o próprio papel aqui, tá? E vou fazer o cantinho aqui da boca. E também, gente, isso é importante, a parte embaixo dos olhos, tá? Aí aqui tem que ser o pincel fininho mesmo. Essa parte é mais escura, a gente não tem olheira, é onde bate menos luz. Então, onde bate menos luz, dá mais sombra. A gente precisa fazer isso. Dá um efeito todo especial no nosso trabalho. Com cuidado de não manchar a parte branca, tá? Olha lá, que diferença. Agora, outra coisa que tem, né, são os detalhes em roxinho, né? Deixa eu ver se eu acho que o neon não tem uma cor roxa. Isso, aí eu vou pegar o roxo que tem no kit outono. Ele parece bem neon, tá vendo? Eu também vou usar um pincelzinho menor, porque a área é menor. Bem suave, tá? Com mais fininho ainda, eu vou pegar só o roxinho. Talvez misture um pouquinho de azul assim, ó. Que eu vou fazer essa parte aqui. Também vou, gente, aqui embaixo na sobrancelha, só pra não parecer que a gente esqueceu de sombrear essa parte, tá? Gente, tem que tomar muito cuidado pra não sujar as outras partes, tá? Vai bem de pouquinho, bem devagarzinho. A gente acelera o vídeo aqui, mas a gente ficou maior tempão gravando, tá? Agora eu vou pegar esse vermelho neon aqui, gente, ó. Eu não sei se o kit vem nessa ordem, sei que o primeiro é o amarelo, porque eu uso bastante e às vezes eu guardo errado, mas não importa, né? Ó, esfuma bem. Gente, esfumar bastante pra não parecer o patati patatá, hein? De leve e devagar. É melhor ir acrescentando do que conseguir tirar depois, se a gente for muito além. Então, gente, a parte de pó é isso. Mas eu quero mesmo manter a luminosidade. Então, agora, eu vou pegar de novo o pó fosforescente e vou passar aonde eu acho que pode ter quebrado essa luminosidade, assim, um pouco.
Mas aqui onde tá em mais azul e também nessa bochecha que eu acho que eu exagerei um pouco. Como ele é uma cor neutra, ele vai ajudar a não quebrar a luminosidade e também a esfumar melhor. Podem ficar tranquilos que essa cor é neutra, ela não vai tampar o que a gente já pintou, tá? E ficou assim. Gente, antes de pintar os olhos, eu vou limpar essa área, porque dessa vez eu vou usar tinta, então tudo bem molhar. E porque sujou um pouquinho, né? É branco, né? Branco é bem difícil. Com muito cuidado pra limpar só a área dos olhos, tá? E como que eu tô limpando? Eu tô usando um cotonete normal de farmácia e água. E aí, com o cotonete úmido, eu tô aqui, ó, tirando qualquer eventual sujeirinha que tenha nessa área branca aqui dos olhos, tá bom? Gente, o Gu tá aqui do lado e falou pra eu limpar o dente também. Eu tô com medo de manchar, mas vamos lá. Se estragar o dente, a culpa foi do Gustavo. Graças a Deus, não aconteceu nada. Mas também eu não tinha deixado sujar, tá vendo? Mas se você tiver deixado, tá aí a dica. Agora a gente vai fazer um efeito de luz no olho. Primeiro com uma tinta azul. Tô usando aqui uma azul metálica. Se você não tiver, provavelmente você tem branco. Branco metálico. Aí você pega a tinta azul que não é metálica e mistura com a branca metálica. Se você aí também não tiver, pode usar um outro tom de azul. É só pra não ficar só massa aqui, tá bom? Ó, eu deixo uma base acrílica aqui que é só pra misturar tinta. E lembrando, não pode ser o mesmo pincel que a gente usou o pó. Não porque vai estragar seu pincel, mas porque se você esquecer depois, você vai acabar misturando tudo. Então deixa uns pincéis só pra pintar e uns pincéis só pra fazer efeito de pó, tá bom? Eu vou usar um redondinho aqui, esse pode molhar, né, porque é de tinta, ó, como tá sujo de rosa, ó. Se eu não vejo antes. Vou pegar um pouquinho desse azul. Esse azul que eu tô usando é o azul mar da Metal Colors da Acrylex. Em questão de tinta metálica, gente, é a que eu mais gosto, tá? Essa linha da Acrylex. E é só você olhar pra referência que você fez a sua peça, né? Onde bate a luz do olho. Na minha referência, é esse lado aqui, ó. Como sujei a parte preta, eu vou limpar aqui com cotonete, tá? Gente, eu gosto de raspar quando pega num cantinho que não dá pra tirar. Eu tô usando aqui uma ferramenta de dentista, mas pode ser uma esteca. Mas assim, o pensamento é o seguinte, sabe quando a gente faz unha? Eu falo muito mais pras meninas do que pros meninos, né? Mas assim, a manicure, ela passa o palitinho, sabe? Pra tirar o excesso do esmalte. Então é isso. Não fica desesperado, sabe? Pegou num cantinho, pega um palitinho, uma estequinha, vai lá e raspa. Tá tudo bem. E é por isso que a peça tem que estar seca, porque se tiver molhada, né, aí você faz um furo. Aí não tá tudo bem. Seguinte, gente. Os olhos são a janela da alma, né? Já dizia algum artista aí bem famoso, que eu não sei quem é. Que eu não me lembro agora. Então, você tem que olhar bem pra sua peça. Tem gente que às vezes pergunta assim, parece que ela tá olhando pra mim. Então, a sua peça tem que olhar pra você. Olha pra sua peça e vê se o olhar tá direcionado. Se não tá um olho para um lado, outro olho para o outro. Se ela tá olhando para onde a sua referência tá olhando. Porque faz toda a diferença. A postura da boneca. Ela não pode estar apontando para cima e olhando para baixo, entendem? Então, olhem para sua peça e vejam se ela tá simétrica, se o olhar tá simétrico, olhando para onde você quer. Se você, por acaso, errou alguma coisa, fica tranquilo. É só limpar e fazer de novo, tá bom? Terminada essa parte, agora eu vou pegar um mini boleador, pode ser um palitinho também, e com a tinta acrílica branca eu vou dar um brilhinho no olho. É agora que ela acorda, né? Tá bom? O segredo é a mesma coisa. Olha a referência, olha pra ver se ela tá olhando pra você, olhando pra onde você gostaria. E se inverniza ou se não inverniza, eu só vou falar no final da aula. Porque depois que a gente já aplicou a nossa peça na base, né? Então assiste até o final. Agora a gente vai fazer a base da 22. Primeiro eu quero mostrar pra vocês a estrutura que eu fiz pra deixar ela em pé, ó. É um arame galvanizado. Eu fiz
um suporte pra ficar em pé, tá vendo? Assim, um G, digo. Só uma voltinha assim, tá vendo? E deixei uma haste pra cima. O que acontece? A 22, ela flutua. Então, a gente vai ter que prender ela pelo braço, na base, tá? Pra ela ficar flutuando aqui na nossa base. Eu me inspirei no cenário do lado do pré-vida. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Então, essa base vai ser lilás. Primeira coisa que eu vou fazer é prender aqui o meu suporte. Como vai ficar preso no braço, eu não vou centralizar. Tá vendo? Porque ela vai ter que ficar assim, ó, de ladinho aqui, né? Pra ela ficar centralizada na base. Esse arame não é um arame muito grosso, acho que é o 18 ou 16, não me lembro, perdão. Mas suporta bem, tá? Tem que ser o galvanizado, porque o galvanizado não enferruja. Primeiro eu vou prender com fita crepe mesmo, ó. Tem que olhar bem se tá bem onde você quer. Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês, que com certeza vocês vão me perguntar, é que base é essa? É uma base de MDF, 6 milímetros, tem que ser mais grossinha. Você também pode fazer numa base de isopor bem grossa, de um isopor bem resistente. Por exemplo, o P2. Fica bom também, tá? Só não fica tão bom na base acrílica, principalmente porque, por exemplo, fazer essa parte que a gente tá fazendo agora ia aparecer embaixo. A não ser que você pensasse num acabamento. Mas aí você também pode fazer do jeito que você tá acostumado a trabalhar, que você gosta mais, etc. Tá? Como vocês já viram na imagem aí, o chão lá do pré-vida é um roxo, né? Um roxo quase azul. Eu já tinha um lilás, eu misturei com um pedaço de azul e ficou assim, e é esse que eu vou usar, tá? É uma massa que não foi tingida pra isso, já tava aqui há mais tempo, então ela tá um pouquinho mais firme, mas muito gostosa de trabalhar, gente. Eu prefiro massa firme. E aí agora não tem segredo, a gente vai cobrir essa base. Nessa massa eu não botei o pigmento fosforescente, tá? E essa parte que eu vou fazer agora com rolinho, eu tô abrindo uma massa bem grossinha, ó. Talvez eu nem abriria com rolo, sinceramente, se eu estivesse fazendo por encomenda. Porque esse chão, ele é bem disforme, como vocês puderam ver na referência. Mas dá muito mais trabalho alisar, gente, do que, né, abrir com rolinho e já ter uma massa mais lisinha. Agora eu vou passar cola na base. Também gosto de passar aqui do lado, ó, gente. Cola branca extra da Tec Bond. E eu vou colocar minha massa aqui. Com aquele jeitinho que a gente sabe, né? Que tem que deixar um excesso, porque o biscuit encolhe. Então, eu vou tirar um pedaço da massa do excesso, ó. Com a ajuda do rolinho, eu vou trazer um pouquinho pra cá. E essa parte, assim, tem que estar nivelada, tá? Pra nossa base não ficar torta nem pra um lado nem pro outro. Ó, e se vocês virem na referência, tem uns morrinhos, né? Então, ó, aqui depois que secar a gente vai dar acabamento, fiquem tranquilos. Mas aí é que eu vou fazer esses morrinhos. Vou pegar uma esteca agulha, assim, ó, e vou fazendo umas voltinhas, assim. Viu? Umas marcas. E agora eu vou, com o dedo, fazer essas curvinhas. Com carinho, tá? Meu dedo tá seco. Se a sua massa estiver muito ressecada, pode sim molhar. Mas o que acontece? A água faz uma lambança, né, gente? Então, quanto menos usar água nesses momentos, melhor. Só que cada um vai ver a sua necessidade aí na sua casa, tá? Ó, ficou assim. Vou deixar secar. Depois eu mostro pra vocês o efeito que eu vou fazer pra dar acabamento, sombrear também, com os pós do Emerson. E também como que a gente vai prender a 22 nessa base. Bom, gente, a minha base já secou. Agora eu vou cortar aqui pra dar acabamento, tá? Pra não ficar assim, disforme. Também dava pra fazer com ela fresquinha, na verdade eu esqueci. Tem hora que saiu um pouco da tela, gente, porque secou bastante. Aí teve uns cantinhos que foi mais difícil pra mim. Mas tá vendo? É só pra deixar com o acabamento aqui bonitinho. Feito isso, eu também vou sombrear a base. Eu vou usar tons mais azulados e o roxo.
Porque de acordo com a referência é bem azul, assim, né, esse chão. Não tem segredo, é bem parecido com o que a gente fez com a 22. E assim, ó, como tá muito seco, fixa menos o pó, fica mais suave. Então, se você quiser mais escuro, você pode só esperar só ressecar um pouquinho a massa, não secar tanto quanto eu deixei aqui. Que aí você vai conseguir dar um efeito mais forte. Mas eu tô achando bem bonito assim também. Desculpa, gente, eu acabei botando a mão aqui, mas olha só. Só tô passando mesmo o azul e o roxo. Onde eu quero mais marcado, eu tô deixando mais azul. Onde menos marcado, eu tô deixando mais roxinho. E eu vou escolher um outro tom aqui, dos pós do Emerson, pra dar uma luz. Ó, achei um lilás aqui, fosco. E aí, onde eu quero mais luz, eu vou usar ele. Só um pincelzinho menor. Tá bem do jeito que eu queria. Bom, gente, agora pra gente colocar ela na base, eu não quero que o arame apareça, né? Então, eu vou ter que furar bem aqui na mão mesmo, ó. Onde o arame possa passar e não aparecer. Eu vou ter que fazer isso com bastante cuidado. Eu acho que eu deixei aqui um arame muito comprido, então eu vou cortar um pedaço. E eu vou entortar um pouquinho a ponta dele também, pra quando eu colocar na 22, ele direcionar pro corpinho. O que acontece, né? O biscuit seca de fora pra dentro. Então, aparentemente, né, do lado de fora ele tá seco, mas ele demora meses pra endurecer completamente. Então, vai ser um pouco mais difícil furar o início, mas por dentro passa super fácil, tá bom? Você pode usar um furador, você pode usar a ponta de uma tesoura, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Eu vou começar com uma ferramentinha que eu tenho aqui. E vou aumentar o furo com uma tesoura mesmo, de ponta fina. Por que eu tô fazendo esse tipo, né, de base, colando ela desse jeito na base? Porque ela flutua. Então, podem pensar até em colocá-la direto, mas assim, o braço, né, é mais comprido do que o corpo. Então, não teria como, teria que estar em outra posição, né, os braços. Mas façam aí como vocês acharem melhor. Já furei, agora eu vou passar cola aqui na base, no arame, perdão. E vou botar uma gotinha de cola instantânea também aqui na base onde vai grudar a mão. Coloca com cuidado, tá? Bastante cuidado, porque pode estragar um trabalho, né, que você ficou dias fazendo. Segura um pouquinho pra ter certeza que que ela vai ficar em pé e só depois solta. Aqui eu passei muita cola, então eu tenho que limpar agora, porque senão depois vai secar, vai ficar brilhante e eu não gosto desse acabamento, tá bom? Gente, depois que eu fiquei segurando ela bastante, eu escorei com um pouco de uns palitos em volta assim do isopor, pra que secasse, ó, e ficasse assim, ó, ela flutua na base, ó. Olha que linda! Ó, tá prontinha em pezinha. Fica desse jeitinho.